Oi, boa noite, pessoal. Miriam, Gisele, boa noite. Vou esperar um pouquinho o pessoal começar a chegar. Oi, Veríssimo, Constança, tudo bem? Bom ver vocês por aqui. Esperando um pouquinho, pessoal. Oi, Lívia, tudo bem? Tô tentando me entender com esse tanto de câmera que tem aqui. É que eu tô fazendo uma transmissão, uma pelo YouTube, a outra pelo Instagram. Então, cada hora eu tô olhando para um lugar diferente, tô meio tonta. Mas eu vou me adaptar. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam acompanhando. Tem várias pessoas. Oi, Martinha! Quanto tempo! Tem várias pessoas que eu tô vendo aqui que estão toda semana, né? Que estão acompanhando as lives. Quem não está acompanhando ao vivo, não sei se está tendo a oportunidade de acompanhar, mas como eu falei aqui, eu estou transmitindo pelo YouTube também. Então, o que não fica gravado no Instagram pelas 24 horas, né? Porque depois ele sai do ar, fica lá na minha página no YouTube. Então, quem não está conseguindo acompanhar aqui e nas próximas 24 horas, está tudo salvo lá, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, que foi o último que a gente fez na semana passada. Oi, Ana Clara. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Carlinha. Bom, já temos bastante gente aqui, vou começar para a gente não perder tempo, né? Então, sempre dou os meus avisos iniciais para quem é novo aqui nesse grupo, para quem ainda não assistiu nenhuma live. Isso aqui não é uma aula, a gente está aprendendo juntos, né? Então, eu vou pontuar aquilo que eu acho mais relevante, vou tentar iluminar alguns trechos mais importantes, mas eu gosto que todo mundo participe. O objetivo do grupo de estudos é justamente esse: todo mundo lê antes, fazer as suas marcações, as suas, né, suas colocações, para a gente colocar aqui em debate, na medida do possível, a gente conseguir expandir a consciência juntos, né? Então, por isso eu peço que a gente vá seguindo uma ordem para a gente não antecipar temas, para que a gente possa tentar manter aqui o ritmo, já que o Instagram só dá 1 hora para a gente fazer isso. E, normalmente, eu prefiro deixar as perguntas para o final, mas se eventualmente forem surgindo alguma colocação, algum comentário, eu vou tentando... Peraí, Martinha falou. Tô vendo pelo YouTube mesmo, esse é o horário da criança. É isso aí, eu entendo. Eu também tô nessa mesma frequência aqui, rodando vários pratinhos ao mesmo tempo para que as coisas possam acontecer. E também, por último, eu gosto de dizer, sempre ressaltar que eu criei um canal lá no Telegram para dividir material, para dividir insights. Então, não só eu estou transmitindo o resumo aqui das lives. Ontem eu botei todos no ar. Ontem foi uma chuva de material na madrugada. Desculpa aí quem estava com som. Não era meu intuito acordar ninguém, mas é para realmente a gente poder já começar a ter mais material para estudar. E eu também divido leituras, outros links de vídeos e coisas que eu acho interessante. Então, se vocês têm algum interesse em participar desse grupo de estudos e outros grupos de estudo lá para frente, enfim, tem interesse nos temas da astrologia, da expansão da consciência, da espiritualidade, da terapia, Jung, entra lá na minha bio, tem um link ali para o canal no Telegram direto, tá? Ele não é um grupo, ele é um canal de transmissão, então só eu falo, então não fica aquela confusão de gente dando bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom, pessoal? Bom, então vamos começar aqui nesse capítulo 6, que ele fala da libertação, né? Esse capítulo é bem interessante porque no capítulo anterior ele falou sobre o corpo de dor e agora ele começa a encontrar possibilidades, ajudar a gente a ganhar espaço para entender como é que a gente pode se libertar desse corpo de dor, né? Como é que a gente pode... Deixa eu aumentar essa letra aqui, tá pequena. Como é que a gente pode
começar a criar consciência dos mecanismos que colocam a gente... Oi, Lu! Os mecanismos que colocam a gente dentro dessa esfera do corpo de dor e como é que a gente pode encontrar saídas funcionais para isso, né? Então, o começo dessa libertação do corpo de dor, ele passa pela compreensão e o reconhecimento dele. Então, o simples fato de você já reconhecer que você tem um corpo de dor, isso é um grande avanço para você poder se libertar dele, né? E o segundo passo é você permanecer presente, você permanecer atento, você permanecer conectado, para que você possa perceber esse fluxo de emoções negativas, ou seja, aquilo que a gente falou dos estados diferentes do corpo de dor no capítulo 5, quando é que o vulcão está prestes a entrar em erupção. Lembram quando a gente estava falando dos estados latente, em erupção e hibernado, né? Então, quando você consegue perceber, não é possível continuar esse corpo de dor, a gente não dá mais permissão para que ele passe através da gente, porque o simples fato de você estar presente e consciente já tira ele da dimensão do ego. Então, isso é o primeiro passo que ele diz para a gente poder se desconectar. Na 142, ele fala assim, é nossa presença consciente que rompe a identificação com o corpo de dor. O corpo de dor, ele é um aspecto emocional do ego. Então, ele não é o ego em si. Quando você se identifica com o corpo de dor, ele é parte do ego. Quando você não se identifica, ele deixa de ser. Ou seja, você pode carregar um corpo de dor, mas se você não estiver identificado com ele, ele não se apodera, ele não se apropria de você, né? Então, o caminho da liberação aqui, ele passa pela liberação, né, pela desconexão do corpo de dor com o pensamento, para que assim o pensamento não se conecte com as emoções e, consequentemente, a gente não produza essa espiral de percepções distorcidas, que é aquilo que ele chamava de ciclo vicioso no capítulo 5, lembra? É o corpo de dor assumindo o controle da mente, a mente produzindo pensamento negativo, o pensamento negativo gerando mais corpo de dor, e novamente aquilo assumindo o controle da nossa mente, e o ciclo e a roda rodando, né? Ninguém parando ali. Então, quando a frequência vibracional, né, porque o corpo de dor tem aquela frequência vibracional bem baixa, quando essa frequência vibracional se eleva, a gente consegue converter a energia do corpo de dor em presença. E como ele diz, assim, o estado de presença absoluta é a única forma da gente não estar acometido pelos arroubos desse corpo de dor, né? Por isso, ele também ressalta que a maioria dos mestres, dos sábios, dos iluminados, ou de pessoas que, de alguma forma, alcançaram algum tipo de projeção nessa dinâmica da vida, né, do planeta, são pessoas que carregam corpos de dor bastante densos e pesados, ou já carregaram, né, pessoas que conseguiram se libertar deles. Ele próprio tem um corpo de dor muito pesado do passado, né? Ele fala que desde os 10 anos de idade ele tinha pensamentos suicidas justamente porque os pais dele brigavam muito dentro de casa. Ele fala, não é que meus pais não fossem pais presentes e nem pais amorosos, mas eles, quando eles estavam juntos, o corpo de dor deles colidia de uma forma insuportável. E isso, associado ao processo dele estar estudando numa escola que ele absolutamente detestava, o sistema de ensino tradicional, não era o problema da escola, era o problema do sistema de ensino mesmo. Aquilo era muito aborrecedor para ele, então a vida era muito aborrecida para ele, né? Oi, Dani, tudo bem? Janine. Então, ele fala aqui em seguida sobre o campo energético. Todo mundo, mesmo que você não seja uma pessoa espiritualizada, mesmo que você não seja uma pessoa, até as pessoas mais racionais, assim, bem pragmáticas, quem é que nunca aqui sentiu uma energia estranha quando você entra num ambiente pesado, né? Assim, aquela coisa, nossa, não sei o que aconteceu, mas esse ambiente é pesado, preciso sair daqui. Ou então, nossa, essa pessoa que estava nessa reunião tinha uma energia, né? Às vezes é uma coisa que você não sabe explicar, porque essa primeira impressão, sem esses filtros perceptivos da mente, ela sempre conecta a gente com a energia das pessoas, com a energia dos lugares. E aí, num segundo momento, quando a mente começa a mediar as relações, essa percepção já fica um pouco mais comprometida, né? Ainda que inconscientemente isso continue sendo ali possível. Mas aí você já não fica tão desperto para o que aquelas pessoas podem verdadeiramente causar em você em termos de impressão. Isso fica muito claro, por exemplo, nas brigas de trânsito. Ele fala, nas brigas de trânsito,
ou então, até mesmo nos acidentes de trânsito, normalmente o que está acontecendo ali são corpos de dor muito densos que estão envolvidos naquela situação. Então, duas pessoas que têm seus corpos de dor extremamente ativos, né, acabam ressonando, acabam se atraindo mutuamente e inconscientemente eles acabam projetando aquela colisão, ou eles acabam projetando aquela discussão. Então, na astrologia, eu até comento isso com clientes meus, assim, quando você está com alguma ativação importante de Marte ou de Urano, que são disparadores de irritabilidade, tensão, nervosismo, de forma geral, quando você tem algum aspecto tenso acontecendo ali num momento astrológico determinado no seu mapa, eu normalmente busco orientar as pessoas a não reprimirem essa energia, né? A não fazerem de conta que aquilo ali não está acontecendo. E justamente buscarem canalizar aquilo em atividades que demandem muita energia, né? Assim, atividades físicas bastante extenuantes, ou atividades competitivas, assim, até mesmo esportes combativos, ou então demandas de trabalho, assim, que sejam bastante enérgicas, né? Para que elas possam encontrar uma saída funcional e não transformar aquela energia reprimida em raiva que vai alimentar posteriormente os nossos corpos de dor latentes, né? Então, isso ele até associa aquela coisa de pessoas relativamente pacatas e comuns e que cometem crimes hediondos, né? E que aí, de repente, você se choca, nossa, o que deu nessa pessoa para fazer isso? Ele estava completamente fora de si, ele parecia outra pessoa. Na verdade, aquela dor, aquela inconsciência sempre esteve ali presente, mas ela estava sendo reprimida, ela estava sendo abafada. E quando ela entra em contato com um outro corpo de dor ressonante que dispare um gatilho ali, ele consegue dar vazão para aquele corpo de dor e normalmente da forma mais disfuncional possível, né? Isso não torna essa pessoa menos responsável perante a sociedade daquilo que ela cometeu, né? Ela tem que pagar pelos crimes que ela cometeu, pelo seu erro, né? Mas o que ele diz é que, por um certo prisma, a pessoa é inocente, porque ela estava completamente inconsciente ali, o corpo de dor está apoderando-se dela, né? Às vezes aquilo até, o corpo de dor é tão intenso que aquilo ali até serve como um gatilho para se transformar numa disfunção, né, uma doença ou qualquer coisa de origem psicológica. Mas justamente para a gente não ficar à mercê da nossa inconsciência, que a gente tem que buscar despertar para o maior nível de consciência possível, certo? Então, ele fala na 144 assim: quando não conseguimos mais suportar o ciclo interminável do sofrimento, começamos a despertar. Portanto, o corpo de dor também ocupa um lugar necessário no quadro mais amplo. E tem muitos filmes que trabalham na direção... O que é? E quando você tem uma Lilith raivosa no seu mapa natal? Aí... não vamos botar culpa nos símbolos, sabe? A astrologia inclina, ela não determina, como eu sempre digo, né? A gente traz ali, se você traz uma Lilith raivosa, assim como tem várias pessoas que trazem um Urano raivoso, um Marte raivoso, e N outros pontos raivosos, são propostas, são desafios a serem superados, a serem integrados. Tudo aquilo convida você para que nessa jornada evolutiva aqui você esteja integrando alguma coisa que precisa ser reparado, alguma coisa que precisa encontrar uma saída funcional. E normalmente aquilo tem a ver com o seu sistema também, aquilo tem a ver com o transgeracional de onde você vem, no qual você se insere, né? Então a gente está sempre, falei isso no último capítulo, a gente está sempre rejeitando ou repetindo programas a fim de reparar aquilo que não encontrou ainda uma saída funcional no nosso transgeracional. Tudo bem? Não sei se essa explicação te ajudou. Oi, Flávia. Oi, Andréia. Bom, eu estava falando dos filmes, né? Então, tem muitos filmes que trabalham nessa linha, assim, nesse tema de redenção e transmutação do corpo de dor, ainda que eles não chamem disso, né? Mas, assim, normalmente você vê que naquela estrutura arquetípica da jornada do herói, o protagonista, né, que é sempre esse herói arquetípico, ele precisa se conectar com esse corpo de dor para que ele possa realizar a sua missão, né? Ele aceitar o convite
para que ele possa empreender essa jornada e se conectar com quem ele verdadeiramente é. Então, o Joseph Campbell, que fez esse estudo, que é um estudo seminal, chamado A Jornada do Herói, ele estudou diversos mitos em diversas culturas e encontrou um fio condutor semelhante nas histórias de todos esses protagonistas, de todos esses heróis, né, que muitas culturas sustentam, e que aquilo ali traz uma mesma estrutura que nós todos, como seres humanos, somos convidados a viver nas nossas vidas e, em algum momento, aceitar esses convites para que a gente se torne a nossa melhor versão, né? Para que a gente se torne o herói, o protagonista das nossas próprias histórias. Eu estava até semana passada conversando com alguns clientes sobre isso, que eu assisti uma aula muito legal sobre essa questão de conectar-se com o seu propósito à luz da jornada do herói. Vou ver até se eu transformo isso num videozinho para explicar melhor para vocês. Mas tem aquele filme chamado A Procura da Felicidade, que é com Will Smith, sabe? Muitas pessoas já viram porque é um filme maravilhoso, um filme que é de chorar até morrer. Mas ele é um filme emocionante justamente por isso, porque o cara é um herói clássico, ele tem todas aquelas características da resiliência, da aceitação da missão, da conexão com o seu propósito, com a sua criança interior. Ele nunca se queixa, ele nunca culpa, ele aceita as coisas exatamente como elas são. Ele vai enfrentando desafio a desafio, conforme as coisas vão aparecendo, ele vive um dia depois do outro, sabe? E ele aceita inconscientemente aquele chamado de que às vezes eu preciso comer cinza para um dia eu chegar no patamar do Olimpo onde eu quero estar, né? Então tem toda uma estrutura arquetípica por trás daquilo que eu nem vou perder muito tempo aqui, mas eu acho que vale muito a pena vocês verem esse filme e também A Teoria de Tudo, que explica a história do Stephen Hawking, aquele cara que é o físico quântico que morreu agora há pouco tempo. Esse sim tinha um corpo de dor extremamente pesado, tão pesado que literalmente se tornou um corpo de dor fisicamente totalmente deformado à luz desse peso, né, a simbologia encontrou a forma mais literal para se expressar ali nele, mas isso nunca impediu ele de chegar adiante no seu propósito, né, de se conectar com aquilo que ele achava que ele tinha que fazer. Então, esse também é um filme bem interessante para a gente poder entender um pouco mais essas expressões do corpo de dor, né, nas pessoas. Bom, até aqui, estamos acompanhando? Tudo bem? Oi, Bianca. A presença, que é o próximo subitem. Aí, lá nesse subitem, ele dá aquele exemplo da mulher que foi consultar ele, que carregava um corpo de dor muito pesado, porque tinha sido vítima de maus tratos do pai na infância e tal, e que ela não conseguia conectar a dor emocional com os pensamentos dela, ela estava super identificada com os dois, né? Então, ele faz um exercício ali com ela de pedir que ela sinta aquela emoção, que ela se conecte com a emoção sem filtro, sem pensar, e ela vai relutando, mas ela vai, né? E aí ele fala assim, na 145 que eu tô, quem quiser acompanhar, tá? Nesse momento, o que você sente é isso, e não há o que possa fazer nesse sentido. Mas em vez de querer que o momento seja diferente do que ele é, o que lhe causa ainda mais sofrimento, consegue admitir completamente que isso é o que você está sentindo nesse exato momento? Ela continua relutando em sair do estado dela, mas ele continua insistindo. Estou indo para 146. Não estou lhe pedindo para fazer alguma coisa. Tudo que estou pedindo é que descubra se tem condições de permitir que esses sentimentos permaneçam com você. Em outras palavras, e elas podem parecer bem estranhas, se você não se importar em ser infeliz, o que acontecerá com a infelicidade? Essa pergunta é muito boa, né? Porque, realmente, se a gente não se importar com a presença daquela dor, o que vai acontecer com aquela dor? O que vai acontecer com aquele estado emocional que a gente rejeita se a gente parar de rejeitar e começar a acolher? Essa experiência é uma experiência profunda, muito difícil, mas muito interessante. E aí a mulher, de repente, começa a descrever uma mudança como se, assim, aquela dor que ela sentia, a infelicidade que ela sentia, ainda estivesse ali presente, ela ainda pudesse perceber, mas que agora parece que tinha um espaço ao redor daquela infelicidade, assim, que dava um respiro, que conferia menos
peso, menos importância para aquilo ali. E ele narra isso como tendo sido assim, um episódio bastante revelador nos acompanhamentos que ele fazia, porque foi a primeira vez que ele percebeu um corpo de dor se dissolvendo na frente dele. Então ele explica assim, o que foi que aconteceu ali naquele momento, né? Quando aquela pessoa parou de se identificar com a emoção, com esse corpo de dor, quando ela parou de oferecer resistência para ele, tipo, eu não quero sentir isso, eu sou isso, sabe, saiu desse estado de identificação excessiva com os pensamentos e com a dor, essa emoção parou de controlar os pensamentos dela e parou de criar aquelas histórias, né? Aquela história distorcida do eu infeliz, como ele sempre fala, assim, né? Aquela historinha que a sua voz na cabeça fica contando para você, porque eu sou isso, eu sou aquilo, rotulando, julgando. A dimensão da presença substituiu esse passado com o qual ela estava excessivamente identificado, e como ninguém pode ser infeliz sem uma história triste para justificar essa infelicidade, ela ali começa a encontrar uma saída para esse corpo de dor, né? E aí na 146 ele ilustra bem, a emoção em si não é a infelicidade, apenas a emoção associada a uma história triste é que é a infelicidade. E, de novo, esse filme, A Procura da Felicidade, é muito bom por isso, porque o que aquele cara passa na saga dele, na vida dele, tentando levar adiante aquela missão de né, prosperar, de crescer profissionalmente, dar um futuro para o filho, porque ele foi um filho abandonado pelo pai, então ele, em momento algum, ele abandona a criança dele, né, e aquilo ali tem uma simbologia dupla, dele não só se curar através daquilo que ele oferece para o filho, mas também de nunca deixar de dar voz para a criança interior, porque ele passa o filme inteiro agarrado naquela criança, né, então é como se a criança interior dele nunca abandonasse ele durante o filme. Ele jamais se queixa, ele jamais reclama, ele jamais culpa. Ele tem um único momento onde ele realmente se coloca muito emocionalmente drenado ali, como se ele estivesse prestes a jogar a toalha, mas depois ele toma uma noite de sono, uma sopa, e ele vai de volta para o propósito dele, né? Ele não desiste. Ele não se conecta com a dor, ele não se conecta com as derrotas. Ele está sempre ali presente, atacando momento após momento as coisas conforme elas vão aparecendo. Ele não vai se planejando para aquilo. Ele vai deixando as coisas acontecerem e a partir do momento que as coisas acontecem, ele vai enfrentando a situação. Não significa que ele não esteja dirigindo a escolha dele de forma consciente. Ele está se direcionando conscientemente. Ele sabe onde ele quer chegar. Mas ele não fica se remoendo porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele queria que acontecesse, ou porque não aconteceram como deveriam ter acontecido, ou porque lá na frente elas precisam acontecer de uma certa forma para que ele possa ser feliz. Esse excesso de condicionamento, que é um estratagema do ego para prender a gente nesse corpo de dor, como a gente viu no capítulo 5, é isso que ele não faz. Então, esse exemplo desse personagem é um exemplo muito claro, em um filme muito bom, para vocês começarem a ver essa história. Eu convido vocês a verem esse filme com um outro olhar, sabe? Porque à luz desse tipo de construção, as coisas não parecem realmente como se elas fossem, né, uma coisa mágica que aconteceu para ele, como se fosse um milagre. Nada foi um milagre, sabe? Tudo aquilo ali foi fruto da presença dele, né? Da não identificação dele com a história triste e com os problemas dele. Oi, Sabrina. Sabrina e eu estávamos falando sobre isso, né, na consulta passada. Bom, aqui em seguida, alguém tem algum comentário sobre essa história que eu acabei de contar, sobre esse filme? Então, vou seguir, tá? Aqui também ele fala sobre o corpo de dor das crianças, né? E diz que tem muitas maneiras de se manifestarem, né? Nas crianças, o corpo de dor se manifesta como mau humor, como uma introspecção, como um acesso de raiva, uma birra, um choro persistente, né? Na 149 ele fala isso: a frustração de um desejo tem a capacidade de estimular o corpo de dor com a maior facilidade. E num ego em desenvolvimento, como o da criança, né, a força de um desejo, por vezes, é intensa. Então, muitas vezes, o que está acontecendo ali é que a criança está refletindo o corpo de dor dos pais. Então, quando os pais têm corpos de dor muito pesados, você ficar num ambiente onde os pais estão brigando o tempo inteiro, principalmente para as crianças que são muito sensíveis, aquilo ali é um sofrimento inimaginável, inclassificável, sabe?
Ele fala da história dele, como eu contei no início da live, né? Que ele já teve pensamentos suicidas desde os 10 anos de idade, justamente porque os pais dele brigavam muito e ele era uma criança extremamente suscetível a isso. E, inclusive, não importa se os pais estão brigando expressivamente, se os pais estão claramente se agredindo verbalmente, fisicamente. Às vezes tem um silêncio agressivo dentro de casa, aquela coisa assim que a criança que é sensível percebe que tem uma aura pesada, que tem uma coisa estranha pairando no ar, mas que ninguém se dá permissão de falar, porque ninguém quer discutir na frente dos filhos, e o que vai acontecer é que essa criança vai para a vida, ela vai para o mundo projetando essa dor que ela armazenou durante todos esses anos da vida, que ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas que ela não se dava permissão de expressar, porque ninguém naquela casa falava, era um silêncio, era um código familiar ali, né, de um pacto de silêncio, que ninguém se dava permissão de acessar. Isso mesmo, muito incrível assistir sobre essa nova visão. Imagino que você esteja falando do filme, né, que a gente estava falando agora há pouco tempo. Esse filme, realmente, você assistir esse filme sob essa outra ótica, assim, né, da resiliência desse personagem, né, dessa presença conectada que ele tem o tempo inteiro com a missão dele, é uma coisa muito, muito bonita, muito disruptiva mesmo. Essas crianças sensíveis tendem a se tornar adultos com um corpo de dor muito pesado. Não sei se alguém que está aqui se reconhece nisso, se quer compartilhar algum exemplo, mas a verdade é que muitas vezes, quando você tem uma criança muito reativa em casa, aquela criança problema, né? Aquela criança, essa criança, nossa, ela é muito difícil, dá muito trabalho, prontinha para virar a ovelha negra da família quando crescer, sabe assim? Mas são justamente essas ovelhas negras que se dão a permissão de expressar aquilo que o clã não consegue reparar, aquilo que o clã não consegue integrar, né? Então, os pais ficam se perguntando o que eles fazem para controlar essas crianças, como é que eu ajo com essa criança? Mas a pergunta, basicamente, deveria ser ao contrário, né? Será que eles conseguem lidar com o seu próprio corpo de dor, né? Será que eles conseguem reconhecer isso neles? Porque, como eu falei no capítulo passado, inclusive a Laura Gutman fala isso no trabalho dela, quando uma criança chora muito, ela está chorando as lágrimas de uma família que não se permite chorar. Quando uma criança grita muito, ela está gritando a dor de uma família, de uma mãe, de um pai, que não se permite gritar. E por aí vai, sabe? Quais são as emoções não reconhecidas nessa família de origem que essa criança está dando permissão para que o clã possa manifestar, né? E ele basicamente está explicando aquilo que os educadores parentais modernos convidam a gente a refletir, principalmente aqueles que trabalham na linha da disciplina positiva, né? Porque diante de uma criança emocionalmente ativada, a melhor reação é não ação, que é o contrário de tudo que a gente sempre viveu e tudo que a gente sempre aprendeu. Mas por quê? Porque antigamente, criança sempre foi pensado para ser um ser obediente aos pais, né? Então, o modelo de uma criança feliz, o modelo de uma criança funcional era aquela criança obediente irrestritamente aos pais, né? Isso causou uma série de distúrbios e uma série de desconexões ao longo da história da humanidade que a gente está tentando aqui reparar, mas que a gente começou a reparar de uma maneira disfuncional, porque muitos pais que foram filhos de pais autoritários, hoje se tornaram pais excessivamente permissivos justamente para não infligirem nos seus filhos o mesmo nível de frustração e de repressão que eles sofreram. Mas, assim, essa ideia de polarização, acho que a gente já entendeu das lives anteriores, né? Isso é justamente a origem de todos os problemas, porque nem o excesso de autoritarismo, nem o excesso de permissividade são saídas funcionais, né, para essas crianças. Eu nem quero falar sobre isso aqui hoje, porque a live não é sobre esse tema, é porque ele perde um tempinho aqui falando sobre esse corpo de dor nas crianças, mas depois no Telegram eu posso colocar para quem estiver lá algumas dicas de perfis no Instagram que trabalham esse tema super interessante, algumas dicas de leituras, tanto para pais quanto para trabalhar com as próprias crianças. E também, eu acho que mesmo quem não tem filho, é interessante olhar esse tema por uma outra luz, sob uma nova ótica, porque quando você entende bem as feridas da sua criança interior, você entende o tipo de adulto que você se tornou e o tipo de corpo de dor que você carrega por aí, como ele diz, né? Você começa a ter mais familiaridade com esse corpo de dor,
né? Então, o que ele fala aqui é que essa não reação não significa em negação ou em alienação, ou em permissividade. É fazer com que, no momento que aquele corpo de dor esteja menos ativo, assim como você deveria fazer com os adultos, lidar igualmente com as crianças, ensinar elas a reconhecerem e acolherem essas emoções. Jamais a puni-las ou a rejeitá-las, entendeu? Porque toda emoção é funcional até que se cronifique, como eu falei no capítulo anterior, né? Justamente a emoção se cronifica porque ela não pode se expressar de uma maneira funcional, ela só encontra saídas disfuncionais, e aí você fica ciclando dentro daquilo ali, e aí aquilo que deveria ser um estresse funcional que te permite ir para a vida numa dinâmica de sobrevivência e interação com o ambiente, se torna um estresse crônico, né? Se torna alguma coisa da qual você não consegue se libertar, né? Um medo, uma ansiedade muito profundos também. Enfim. Oi, Márcia, sim, depois você fala para Camila assistir no YouTube, vai ficar gravado lá, tá? Bom, vou seguir aqui, tá? Se alguém tiver algum comentário, vai fazendo aí que eu vou tentando interromper e lendo aqui, porque falta mais meia horinha, ainda tem bastante coisa. Aí, eu tô no subitem a infelicidade. Ele diz que nem toda infelicidade vem do corpo de dor, né? Que algumas infelicidades são novas e que partem justamente dessa nossa desconexão com o momento presente, onde ele diz que é o único lugar que o corpo de dor não pode estar. Então, assim, é como se fossem camadas se sobrepondo a esse corpo de dor. Mas como é que você sabe se essa infelicidade ela é oriunda do corpo de dor ou se ela é alguma coisa recente? Pela reação desproporcional que você tem a coisas aparentemente insignificantes. Então, isso é mais fácil da gente observar no outro do que na gente, porque a gente não percebe quando a gente está reagindo demais a coisas que são insignificantes, porque justamente naquele momento, para a gente, elas são altamente relevantes. Então, por exemplo, me veio à mente aquela coisa assim, das pessoas naquela situação de entrada no banco, assim, que tem aquela roleta, sabe? Cara, quem nunca viveu uma situação de ver uma pessoa tendo um ataque de ódio porque aquela roleta trava ali naquele momento, né? Como se aquela roleta estivesse impedindo ela de seguir. Ou se aquela roleta estivesse tendo algum julgamento a respeito do caráter dela, né? Pode ser muitas coisas que estejam fazendo com que aquele corpo de dor daquela pessoa dispare, mas de fato que essa é uma situação super recorrente. E aí, a gente fica ali, quem tá atrás na fila, não entendendo por que a pessoa tá tendo aquele ataque histérico, se ela pode simplesmente, calmamente, tirar todos os metais do bolso, botar no raio da gavetinha e passar. Mas não, mas ela fica criando uma resistência, e quanto mais resistência ela cria, mais a porta apita, mais a porta trava, e menos ela consegue andar, e aí forma-se uma tempestade, né? E não satisfeito, quando ela finalmente é liberada e consegue passar, ela ainda se acha no direito de ir lá dentro e reclamar com o gerente, reclamar com o guarda e fazer o escarcéu dela. É o corpo de dor dela extremamente reativo diante de um fato absolutamente insignificante, corriqueiro, e que todo mundo passa por ele, né? Então, assim, eu separei aqui um trecho aqui na página 152 para ler para vocês, que eu acho interessante. Fala assim: o corpo de dor e o ego são parentes próximos. Eles precisam um do outro. O fato ou a circunstância que desencadeia a infelicidade são interpretados e suscitam uma reação que passa pelo filtro de um ego fortemente emocional. Isso significa que sua importância é distorcida ao extremo. A pessoa observa o presente através dos olhos do passado emocional que existe dentro dela. Em outras palavras, o que ela vê e sente não está no acontecimento, nem na situação, e sim no que existe no seu próprio interior. Em alguns casos, até pode estar no acontecimento ou na situação, porém ela o exacerba por meio da sua reação. E essa atitude reativa, essa amplificação, é o que o corpo de dor quer. É disso que ele se alimenta. Então, assim, ainda que esteja acontecendo uma situação do lado de fora, que seja absolutamente condenável, desagradável, uma pessoa está se comportando de uma forma realmente, né, tóxica, ruim, agressiva, ou às vezes nada está acontecendo, é o seu filtro perceptivo que dá o tom de como você escolhe reagir diante daquilo, ou seja, a gente não tem controle nenhum sobre o que acontece com as pessoas e com as situações do lado de fora. O único controle que a gente tem é com relação a como a gente escolhe reagir e perceber aquilo, certo? Já falei sobre isso várias vezes em vários capítulos, mas eu acho que nunca custa repetir, tá? Bom, aí aqui ele continua.
que o corpo de dor, quando ele está em ação, ele não se dissocia da sua história, né? Porque esses filtros perceptivos são justamente aquilo que mantém ele vivo. E aí, ele não sai daquele ciclo vicioso que a gente viu no capítulo anterior, que é emoção, pensamento negativo, mais emoção. Ele sequer cogita a possibilidade de existir uma saída, porque para ele, naquele momento, aquela é a verdade absoluta, aquela é a única saída possível, aquela é a única reação possível, porque aquilo é o que está acontecendo. Você interpreta o que está acontecendo. Quantas vezes a gente toma conclusões precipitadas a respeito de uma atitude de uma pessoa, porque a gente vai para a nossa escada de inferência, né? Botei isso lá no Telegram, essa animaçãozinha que ajuda muito a esclarecer como é que o nosso pensamento é formado, porque com base nas situações que a gente já viveu, a gente vai no nosso arquivo emocional e a gente busca as referências mais próximas daquilo que a gente está vivendo no momento presente, para logo pular de um degrau da escada para outro e tomar uma conclusão, entendeu? Então, isso realmente, quando a gente consegue sair dessa dinâmica, isso faz toda a diferença na nossa capacidade de nos libertarmos desse corpo de dor. O corpo de dor não sabe distinguir entre realidade e interpretação da realidade, né? A gente não vê as coisas como elas são, e sim como nós somos. Um bom exemplo disso aqui é um filme que lançou agora, não sei se vocês viram, eles fizeram a biografia, refilmaram a biografia, filmaram, na verdade, a biografia da história do caso von Richthofen, daquela menina, Suzane. Só que, como eles quiseram se ater muito aos fatos e aos depoimentos, como é que eles decidiram fazer o fio condutor? Eles desmembraram o filme em 2 filmes. Então, o filme foi lançado agora em 2 versões. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Tem vários filmes que tem isso, que tem essa coisa assim de você ter mais de uma versão para uma mesma situação. Mas esse exemplo eu achei bem interessante, porque em cima de um fato que aconteceu, né? Os pais daquela Suzane von Richthofen foram brutalmente assassinados. Eles dão a versão dela para o ocorrido e dão a versão do namorado dela e do irmão do namorado para o acontecido. E é bem emblemático isso. Eu nunca vi um filme desse assim, ser lançado, 2 filmes sobre um mesmo tema, né? Simultaneamente. Uma estratégia até bastante interessante em termos de marketing, né? Tudo bem até aqui? Oi, Domênico. Tudo bem? Domênico, não estamos ensaiando, não? Oi, Luiz. Oi, Flavinha. Bom, aqui o que ele fala? Para a gente romper a identificação com o corpo de dor, né? Normalmente a gente busca evitar o contato com pessoas que têm um corpo de dor muito negativo, ou seja, não tem umas pessoas assim que você fala assim, ai gente, eu odeio ficar perto dessa pessoa, porque essa pessoa é uma baixa astral, essa pessoa tá sempre reclamando, essa pessoa tem uma vibe muito difícil, né? Enfim, a gente procura, ainda que a gente não tenha uma justificativa muito clara, a gente se sente mal diante de determinadas pessoas ou em determinados ambientes. Mas às vezes, quando tem pessoas cujos corpos de dor vibram na mesma frequência que a gente, ainda que a gente não tenha muita consciência disso, a gente de repente é tomado por um impulso agressivo quando a gente está diante daquela pessoa, porque justamente aquela pessoa, ela oferece um espelho para a nossa consciência projetiva daquilo que a gente mais rejeita na gente, né? Daquilo que a gente não quer ver, daquilo que a gente não quer integrar. Então, aquilo é realmente um exercício bastante interessante vocês começarem a perceber quem são as pessoas que incomodam vocês. Às vezes são pessoas bem distantes, assim, é um colega de trabalho com quem eu não me dou, ou então um tio que toda vez que ele aparece na reunião de família, chato esse cara, não suporto estar perto dele. Por quê? Né? O que está te incomodando ali? Né? Como é que aquilo ali desperta um lado da sua natureza que foi? Qual o streaming dos filmes, Márcia? Na minha bio do Instagram tem um link para o canal do Telegram, onde eu compartilho os resumos do grupo de estudo e várias outras dicas de leitura e de vídeos. Esse vídeo que eu acabei de comentar aqui agora, eu compartilhei o link dele lá. Então tem várias coisinhas extras que eu vou colocando lá para o pessoal que se interessar em aprofundar no tema. Não é grupo, não, tá? É canal de transmissão. Então só eu que falo, então ninguém fica importunando uns aos outros, não, tá? Em bioneuroemoção, a gente chama isso de ressonância vibracional, né? A gente não atrai briga, a gente não atrai discussão, a gente não atrai discórdia. Se a gente, de alguma forma, consciente ou inconsciente, não vibra na mesma frequência
daquela outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente não faz absolutamente nada, mas a gente não se vê envolvido numa situação assim de conflito, que a gente fala, cada onde que isso aconteceu? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Hoje é dia de live da Bruna. É isso aí, Domênico. Obrigada por cancelar o ensaio para me prestigiar. Oi, Luiz. Saudade de você, Luiz. Bom, deixa eu ir aqui que faltam 20 minutos. Então, deixa eu dar um exemplo sobre isso, de ressonância vibracional. Eu conheci uma senhora, uma vez, que ela tinha uma ferida de abandono e de rejeição, e o corpo de dor dela colidia com o da nora dela. Gente, o filho dela não foi se casar com aquela pessoa por acaso, né? Tinha um programa ali familiar que precisava ser reparado, e obviamente uma coisa vai ressonando com a outra. Então, esse é um assunto mais longo, mas tudo bem. Só pra gente dar um pano de fundo aqui. Então, uma vez ela estava em casa, e aí essa pessoa estava na casa dela, e do nada essa pessoa começou a se exaltar, do nada não, né? Alguma coisa provavelmente que eu estava conversando ali naquele momento, disparou o corpo de dor uma na outra, e ela começou a insultar ela, agredir ela verbalmente, agredir muito, a ponto de até cometer uma agressão física, você deu um tapa, um chute, não sei o que foi exatamente. E aquela situação foi um colapso no sistema familiar, né? Porque ela não assumia que ela tinha aquele corpo de dor, ela ficou completamente identificada com relação a ele. Aliás, o corpo de dor dela se sentiu ainda mais nutrido e mais alimentado, porque aquela pessoa deu para ela justamente todos os ingredientes que ela precisava para poder se identificar com a posição de vítima, da qual ela não queria sair, da própria história, né? Mas se ela tivesse tido consciência, tivesse tido a oportunidade de olhar para aquilo de forma honesta e não ficar rejeitando esse corpo de dor como ela passou a vida dela inteira rejeitando, talvez ela não tivesse vivido aquela situação, talvez ela não tivesse atraído esse tipo de pessoa por ressonância vibracional. E você vê que isso é tão fato, assim, né, que ela mesma tinha uma história parecida com essa na adolescência, assim, de uma vizinha com a qual ela tinha tido um mesmo tipo de, um desentendimento com as mesmas características que ela veio a encontrar na vida adulta, mas justamente por conta dessa questão da ferida do abandono e da rejeição. Então, toda vez que entrava ali numa dinâmica de disputa por afeto, ela se via sempre obrigada a defender aquele personagem, entendeu? Alguém comentando alguma coisa aqui? Oi, Débora, tudo bem? Exemplo de mulher que ficou furiosa, que entrou na casa dele, eu anotei aqui. Lembra, vocês que leram aí o livro? Ele fala assim, numa hora que uma mulher entra na casa dele e começa bufando, despejar um monte de papel no sofá, no chão, um monte de coisa. E aí ela começa a falar que eles estão tramando uma coisa contra ela, é um golpe, aquilo, outro. Mas parece que, assim, a história, objetivamente, era essa mulher estava num condomínio que ela estava se recusando a pagar as taxas do condomínio porque ela queria que o condomínio fizesse uns reparos que o condomínio não concordava. E aí os advogados da administração do condomínio disseram para ela, olha, você paga a taxa do condomínio, a gente vai te adicionar judicialmente. Só que essa mulher, ela tinha um histórico, um corpo de dor muito pesado, né, que ele chama, porque ela veio da Alemanha, nazista, fugiu na adolescência, aí deixou para trás um rastro de uma família inteira que morreu no campo de concentração e tal. Então, essa mulher já tinha uma raiva, ela já tinha um rancor, um peso muito grande, que ela vinha atacando, né, vida fora. E ele faz o exercício que ele recomenda, né, a gente a fazer, de praticar o estado de plena presença, né, e durante os 10 minutos que a mulher ficou falando, ele só ficou olhando para a cara dela, sem esboçar nenhum tipo de reação, sem alimentar o corpo de dor dela, né, sem concordar nem discordar, sem tentar demovê-la daquela emoção, simplesmente deixando que a emoção viesse, né? E depois de 10 minutos falando, esbravejando, ela olha para a cara dele e fala, isso não tem a menor importância, né? Assim, eu acho que não tem a menor importância, né, o que eu tô falando. E aí, ela recolhe os papéis dela, ela vai embora e tal, e no dia seguinte ela encontra com ele e ela fala, o que você fez comigo ontem? Porque eu tive pela primeira vez uma ótima noite de sono na minha vida, sabe? Eu realmente não deixei que os meus problemas invadissem a minha cabeça na hora de dormir. E aí ele fala que a pergunta certa não seria o que ele fez, mas sim o que ele não fez. Tá dando algum... Ah, tá. Eu vou ler para vocês um trecho que está aqui na 155, onde ele explica isso. Não esbocei nenhuma reação, não confirmei a realidade da sua história, nem alimentei sua mente com mais pensamentos, nem seu corpo de dor com mais emoções. Deixei-a livre para vivenciar seus sentimentos naquele momento.
E a força de permitir está em não interferir, em não fazer nada. Estarmos presentes é sempre infinitamente mais importante do que tudo que possamos dizer ou fazer, embora às vezes o estado de presença suscite palavras ou ações. Então, ele diz que a mente é refratária a essa presença, né, esse estado de presença, porque justamente ela tenta encontrar justificativa para tirar você daquele estado. Então, enquanto eu estava contando essa história, pensa aí, ou então, enquanto vocês leram esse relato, quantos de vocês não julgaram, ainda que brevemente, que ele estava agindo de uma forma fria, insensível, distante, pouco empática, né? Eu, nas primeiras vezes que eu li isso, eu continuei achando, foi difícil me convencer de que ele estava adotando uma estratégia que tinha algum tipo de razoabilidade por trás dela. E quando você se imagina no lugar dele, fazendo isso com alguém, num conflito dado que você já tenha vivido, quem aí não pensa também, brevemente, que seria impossível você se manter nessa postura, porque não tem como uma pessoa estar reverberando um estado emocional muito exacerbado e você, de alguma forma, não se identificar, ou você não tentar consolar, ou você não tentar justificar, ou você não tentar contrariar. A gente sempre está tentando arrumar uma saída, uma solução, mas a saída já é deixar a pessoa se expressar, né? O que ele diz aqui, e que eu demorei muito para entender, muitas leituras para entender, eu não sei se isso faz sentido para vocês, é que ele estava o tempo inteiro interagindo ali com ela, mas num nível muito mais profundo e muito mais conectado do que essa falsa conexão que são os nossos filtros mentais, os nossos filtros perceptivos, né? Os nossos filtros interpretativos. Essa é a verdadeira consciência de unidade, que percebe que ninguém está separado de ninguém, que nós todos somos uma única fonte de consciência, né? Frutos de uma única consciência universal. Não é essa dualidade onde reina o ego, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Muita. Bom, vamos lá. Se alguém tiver algum comentário, eu vou passando aqui, porque faltam 15 minutos. Aí, na parte dos estímulos que ele fala ali, ele dá exemplos maravilhosos de gatilhos que disparam o nosso corpo de dor. Eu já tinha dado um até no capítulo 5, depois vocês voltam lá na live para ver. Mas ele fala assim, que crianças que os pais sempre brigaram por dinheiro, por exemplo, podem absorver esse medo e vão formando um corpo de dor que fica muito sensível a essas questões financeiras, né? Então, ela pode brigar por dinheiro, ficar nervoso por causa de dinheiro, ficar nervoso por falta de dinheiro, ter medo de ganhar dinheiro, né? Eu tenho vários clientes que têm esse corpo de dor do dinheiro, que os pais sempre brigaram muito, discordaram muito em função das questões de dinheiro e que às vezes não se lançam, não se projetam na vida porque tem um corpo de dor muito sensível à insegurança financeira. Ele também fala um outro exemplo da criança abandonada, que às vezes vai ser muito refratária a qualquer tipo de abandono real ou simbólico, ou seja, ela é muito intolerante a qualquer tipo de atraso, a qualquer tipo de fuga, assim, por exemplo, uma pessoa que ele decide que vai fazer uma outra coisa, ou que vai viajar, ou ele chega atrasado do trabalho, ou então até mesmo uma morte literal, né? Às vezes a pessoa se torna muito refratária, muito raivosa com relação àquele episódio que a vida, teoricamente, fez com ela, né? Muito sentido, Carla. Um curso em milagres. Um belo e profundo estudo sobre muitos pontos que você está falando. Um curso em milagres é um curso de física quântica falado numa linguagem religiosa, espiritual, para que as pessoas possam entender melhor. Mas um curso em milagres é um livro muito, muito, muito profundo. Eu estudo ele também, Carla, mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Eu vou deixar a dica para vocês. A Sônia Vatan faz um grupo de curso em milagres no WhatsApp muito legal, que tem umas explicações lá que ajudam a entender. Acaba criando crenças limitantes devido a esse corpo de dor. Total. As crenças limitantes são o fruto mais direto e objetivo do corpo de dor, né? Ele fala também da mulher que às vezes foi violentada ou agredida pelo pai na infância e que às vezes vai ter um corpo de dor muito reativo a relacionamentos íntimos, ou então que justamente vai atrair parceiros que sejam muito semelhantes ao pai, justamente para continuar na mesma dinâmica do sofrimento que ela aprendeu na infância, né? Então,
essa criança, como toda criança é apaixonada pelo pai, né, ela não entende que aquilo ali, ainda que ela conscientemente rejeite aquela dor, ela não entende que aquilo ali é uma coisa ruim, então às vezes ela vai se casar com um homem agressivo, verbalmente agressivo, fisicamente agressivo, para continuar perpetrando a dinâmica de sofrimento, repetindo a dinâmica de sofrimento, para que ela possa experimentar aquilo que ela aprendeu como uma emoção, né. Então, ele recomenda que a gente, justamente para sair desses programas, né, desse corpo de dor que às vezes cria essas crenças limitantes, a gente comece a praticar se colocar em estado de alerta, né, detectar o momento que esse vulcão está prestes a explodir, a entrar em erupção, e se você percebe o que está acontecendo, né, você já está dissociado, você não está identificado. Então, quando você se dissocia, você não se identifica, ele não entra na esfera do ego e logo ele não assume a torre de comando, ele não ativa os divertidamente, né, como eu sempre brinco. Então, uma boa dica que ele dá aqui, que eu acho que é legal, é você combinar um acordo com o seu parceiro, né, porque normalmente as relações pessoais são aquelas onde a gente tem a nossa melhor oportunidade de exercitar a consciência projetiva. Então, a gente diz que nossos parceiros são os nossos melhores espelhos. Nossos pais, nossos filhos e nossos parceiros. Mas no caso dos nossos parceiros, são os únicos com quem a gente pode efetivamente fazer esse exercício aqui por razões óbvias, né? Porque nesse momento você consegue ter um diálogo onde você reconhecer o corpo de dor te permite não estar identificado ali com ele, né? Então você fala para o parceiro, olha, isso aqui que você acabou de falar, isso aqui toca num ponto meu que abre uma ferida, né? Isso aqui desperta o meu corpo de dor. Então, quando você se permite verbalizar aquilo, você já está interrompendo a frequência vibracional desse corpo de dor, esse fluxo de emoções, né? E você começa a praticar presença, ao invés de você começar a fomentar inconsciência. Né? Você se coloca numa outra dinâmica, você se coloca num outro fluxo. É só tapa na cara. Esse livro é tapa na cara atrás de tapa na cara. Eta atrás de eta, que nem diz a Sabrina. É o mesmo mecanismo da sombra, pessoal. Assim, para quem já entende um pouco mais do domínio da psicologia, né, da terapia, não quer dizer que porque naquele momento você cria consciência que ela não vai voltar a se manifestar, vai voltar a se manifestar, e justamente quando você estiver mais desligado dela, quando você estiver menos preparado, menos consciente, normalmente depois de uns drinks, sabe? Normalmente quando você tá assim, em alguma confusãozinha, alguma tretinha, assim, que alguém falou alguma coisa que disparou, alguma raivinha, alguma coisinha assim, que abriu aquela portinha para a emoção negativa aparecer, sabe? É o que eu chamo do cachorrinho trancado no quartinho de despensa, sabe? É aquele cachorrinho que você herdou, que você gosta, que você ama, mas ele é mal educado pra caramba. Então, como ele não se comporta, você tem que trancar ele em algum lugar. Só que um dia, desavisado, você tá dando uma festa em casa, o cachorrinho tá lá, e você esquece de trancar a porta. E ele tá lá ouvindo barulho, ele quer participar, mas você nunca deixa ele participar. Então, você vai lá, vai estar dando sua festa, tá bebendo seus drinks, de repente aparece o cachorrinho. Tudo aquilo que você achou que ele ia fazer, ele faz pior, né? Ele come a sua comida, faz cocô no seu tapete, rói a roupa dos seus convidados. Por quê? Porque você não se coloca disponível para integrá-lo à sua vida, né? Você não convida ele para a sua sala de jantar, ele está sempre no quartinho dos fundos, sabe? Saí do grupo por alguns segundos e voltei. Foi internado com muita dor, sintomas de Covid. De verdade, ela está com uma crise de apendicite e o corpo de dor. Essas situações dinâmicas de repetições não são oportunidades de se ressignificar e curar esse padrão? Super são, mas você só ressignifica e só cura o padrão se você se coloca no estado de presença. Se você não está na dinâmica do inconsciente, se você não deixa que isso produza essas historinhas na sua cabeça que criam padrões de identificação e que fazem com que você ache que você é aquele personagem, que você é aquela história, né? Com a qual você se identifica. Bom, deixa eu ir passando aqui, ainda tem muita coisa. Aí ele fala do corpo de dor como um despertador. A gente vai arrastando esse corpo de dor pela vida, e quanto maior é o nosso nível de negligência e de inconsciência com relação a ele, maior é o peso e a densidade
que ele vai assumindo, até que uma hora a gente não aguenta mais, ele é tão pesado, que a gente é obrigado a expulsá-lo. Então, qual é a melhor forma que o nosso inconsciente encontra de falar com a gente? Jung já dizia, através dos sonhos, através dos sintomas, né? Então, a gente vive, às vezes, uma doença, a gente vive, às vezes, um acidente, a gente vive, às vezes, um trauma, uma separação, a perda de alguém muito importante na nossa vida, para que a gente tenha, o universo dá pra gente a oportunidade da gente se conectar com aquilo que a gente vem negando, né? Essas situações limítrofes é que são esses grandes despertadores, né? Onde o corpo de dor realmente age como um despertador. Tipo assim, daqui não passa, não dá mais para continuar desse jeito, né? Não tem outra saída, é evoluir ou morrer, como ele fala no capítulo 1. A gente não é mais capaz de viver daquele jeito. Então, tem uma parte aqui que ele fala, na 160, que eu acho super relevante para o momento que a gente está vivendo. É um pouquinho longuinha, mas eu vou ler toda para vocês. Ele tá escrevendo esse livro em 2005, tá, pessoal? Mas esse trecho tem tudo a ver, parece que foi escrito semana passada, como grandes outras partes desse livro. No entanto, como estamos testemunhando uma afluência sem precedentes de consciência sobre o planeta nesse momento, muitas pessoas não precisam mais chegar às profundezas do mais agudo sofrimento para conseguir romper a identificação com o corpo de dor. Sempre que elas percebem que voltaram a cair no terreno do distúrbio, são capazes de escolher abandonar a identificação com o pensamento e com a emoção e voltar para o estado de presença. Elas abrem mão da resistência, tornam-se calmas e atentas, alcançam a unificação com o que existe dentro e fora de si mesmas. O próximo passo na evolução humana não é inevitável, mas pela primeira vez na história do planeta pode ser uma escolha consciente. Quem está fazendo essa escolha? Você está. E quem é você? A consciência que se tornou consciente de si mesmo. Isso é muito conceitual, como ele diz, até que você se permita viver, né? Isso aqui é o momento Covid em plena manifestação, né? Como é que o universo está te oferecendo a oportunidade de você se conectar com o seu corpo de dor agora? Como é que você pode deixar o universo, deixar o momento Covid ser o despertador para esse novo mundo? A gente dormiu num mundo, a gente vai acordar em outro. Que mundo é esse no qual você quer acordar? Sabe? A liberação do corpo de dor, ele é a partezinha final. Faltam 3 minutos, gente, vou tentar correr aqui. Ele fala assim, a pergunta certa não é quanto tempo a gente precisa para se liberar desse corpo de dor, e sim quanto tempo a gente precisa para parar de se identificar com ele. E ele fala que a gente não precisa de tempo nenhum, porque sempre que a dor estiver em ação, quando você se torna consciente dele, você já está interrompendo a identificação. E quando não tem identificação, você começa a mudar, né? As emoções vão seguir ali no plano de fundo, mas se você para de se identificar com elas, elas param de ser um incômodo. Você vive com aquela presença, né? É igual um estado de ausência, é igual um estado de luto. Você às vezes pode sentir muita falta daquela pessoa que foi, mas você passa a conviver, você passa a aceitar aquilo ali, você não tem outra opção naquele momento, né? Ele fala assim, não projetarmos as antigas emoções nas situações significa que devemos encará-las diretamente dentro de nós. Pode não ser agradável, mas isso não chega a nos matar. É igual um luto. Nossa presença é mais do que capaz de contê-las, as emoções não são quem somos. Ao sentir esse corpo de dor se manifestando, pessoal, a gente não rejeita, a gente acolhe, a gente aceita. É aquilo que... A aceitação é um dos pontos focais aqui desse capítulo, sabe? O surrender, sabe? Que ele chama. Faltam 2 minutos, gente, vou ter que correr aqui. As coisas, não adianta você rejeitar as coisas são como elas são, é igual aquelas pessoas que ficam brigando com o trânsito, que sabe, que não sei o quê. Vai mudar alguma coisa você ficar reclamando? Não, sua reclamação não vai fazer o carro da frente andar mais rápido, não vai fazer o fluxo melhorar. Ah, que saco, tá chovendo, eu queria ter uma festa. Faz outra coisa, ressignifica a sua festa debaixo de chuva. São Pedro não vai fazer um dia de sol porque você tá reclamando, sabe? Reclamar é pedir mais, é reclamar, é clamar novamente, clamar por mais, né? Então, às vezes, a gente está afastando os nossos corpos de dor, a gente está tapeando eles com bebida, com comida, com droga, mas a gente não ataca a causa, a gente só está atacando o sintoma, né? Por isso, é importante a gente criar consciência. Por meio da aceitação, você se torna o que você é. Um vasto e pleno de espaço. É o que ele fala ali na 162. Transforma-se no tudo. Bom, pessoal, mindfulness total, exatamente, Lívia, mindfulness total. Quem não conseguiu assistir a live é o Hugo.
Quem não conseguiu assistir a live desde o começo, vai ficar 24 horas aqui no Instagram, depois tá lá no meu canal no YouTube, todos os capítulos do grupo de estudos, desde o 1 até o 5, e esse inclusive, vão estar lá. Esse livro é profundo, ele é uma conexão maravilhosa, foi escrito em 2005, mas parece que foi escrito semana passada, ajuda a gente a entender muito esse momento que a gente está vivendo e qual é o chamado que a gente está sendo convidado para poder despertar. Então, eu vou fazer aquele momento carinha feliz aqui para vocês darem um print, compartilharem, bota uma frase, alguma coisa que vocês aprenderam, bota no Stories. E na quinta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 7, porque aí ele está começando a ensinar a gente como realmente mudar, né? Ferramentas práticas para a gente sair disso. Beijo para todo mundo. Obrigada. Se tiverem perguntas, mandem lá no direct que eu vou tentar responder à medida do possível, tá, pessoal?